Eu apresento a todos a minha saudação e os cumprimento também em nome do nosso estimado irmão Aldo, esperando que todos aqui tenham chegado com o seu coração contrito, conscienciosos de que viriam participar do importantíssimo sacramento da Santa Comunhão. É bem verdade que o apostólico deve estar sempre preparado em todo o momento de seu viver para estar em comunhão com o reino dos céus, para estar sempre honrando e glorificando a Deus o Pai, a Santa Vó Rosa e todos os demais santos. Entretanto, quando se dirige à igreja, deve fazê-lo com maior devoção e, se é necessário e importante, que procurem dirigir-se à igreja com amor, com alegria, gozo e paz em sua alma e com o espírito preparado e santificado para que possam ser abençoados, logicamente, muito mais e muito maior esforço devem fazer quando se dirigem à igreja para participar do sacramento da Santa Comunhão, porque é um sacramento importantíssimo e de grande responsabilidade, isto nesta igreja apostólica, uma vez que aqueles que aqui participam da Santa Comunhão, na verdade, comem do corpo de Jesus e bebem do seu sangue, se crerem na unção destes elementos e na transubstanciação dos mesmos, isto é, se crerem que este pão, depois de consagrado, deixa de ser simples pão para ter todas as virtudes e qualidades do corpo de Jesus, e que este suco de uva, igualmente depois de consagrado, deixa de ser apenas suco de uva para ser um líquido onde está a virtude divina do sangue de Jesus, que foi derramado para purificar, para salvar, para aliviar dos sofrimentos e dar verdadeira vida à alma daquele que crê. Por isto espero que tenham vindo assim preparados para participar deste sacramento da Santa Comunhão com fé, devoção e piedade, e na verdade recebam para o seu espírito e para a sua alma o alimento do céu, e igualmente, se for de justiça e se for da vontade da Santa Vó Rosa, até mesmo o seu corpo e a sua saúde possam ser alimentados e abençoados com a grande virtude celestial que aqui se faz presente. Entendam, irmãos, que esta reunião é diferente de todas as demais. A esta só se iguala a reunião do batismo, do sacramento do batismo e a reunião quando há unção de obreiros. Mas a todas elas esta é superior em significado, porque é o momento escolhido não por nós, mas escolhido pelo nosso Pai e por Jesus nosso Senhor, para alimentar a alma do seu povo. É preciso que a igreja toda, as crianças, sejam ensinadas a este respeito, os jovens assim creiam, a mocidade respeite esta reunião com a devoção e a sinceridade que deve fazê-lo, e igualmente os adultos e enfim todos os presentes, porque da devoção com que participarem deste sacramento depende em grande parte a sua vitória espiritual e também a união e a vitória espiritual da igreja. Daí eu, desde o início desta mensagem, apelar aos seus corações para que tomem do sacramento da Santa Comunhão com fé e devoção, crendo que Jesus aqui está presente, junto com a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima, junto com muitos santos do seu reino, junto com os seus apóstolos, para todos espiritualmente participarem conosco deste sacramento na comunhão perfeita com todo o reino dos céus, e assim todos sejam alimentados em seu amor, para obedecerem a nossa doutrina e a nossa disciplina. Eu lhes digo, irmãos, que tudo isto, em primeiro lugar, é fruto precioso do sacrifício de Jesus. Por isto, esta reunião se destina a relembrar, a comemorar todo o sacrifício que ele fez e faz,
para manter sua igreja na terra verdadeiramente ungida e consagrada, para representar o reino do seu Pai. Jesus veio a esta terra para realizar um importantíssimo sacrifício, e isto ele fez. Deu-se em sacrifício naquela cruz e tornou a retomar sua vida, para poder dar verdadeira salvação, perdão, justificação a todo aquele que crê e que pratica a sua doutrina e o evangelho do reino dos céus. Por isso a Santa Comunhão é fruto, em primeiro lugar, do sacrifício de Jesus. E aliás, a reunião da Santa Comunhão é fruto de sacrifícios. E a igreja precisa se lembrar disto e guardar isto em sua alma, para que esteja sempre disposta a viver uma vida de obediência, embora isto custe esforço e custe sacrifício. Mas eu lembro a todos que o sacrifício de Jesus não foi só aquele realizado na cruz. Muito embora tenha sido ele intenso, muito terrível foi o seu sofrimento naquelas horas. Não só o sofrimento físico, por ser o seu corpo martirizado, mas muito especialmente o sofrimento moral e espiritual, por ver cair sobre si todo o peso do pecado da humanidade toda, sem que ele nada devesse. Então os momentos, as horas do seu martírio foram de grande angústia e de grande sofrimento. Mas o sacrifício de Jesus estendeu-se muito mais do que isto. Iniciou-se antes também, desde que o nosso amado Salvador concordou com o seu Pai, que um dia estaria nesta terra num corpo físico e visível, para poder ser consagrado como o grande Salvador e abrir um caminho que ligasse diretamente ao céu, para proporcionar vida a todo que cresce, desde que ele concordou com isto. Sabedor de que deveria dar a sua vida em martírio, já começou naturalmente o seu sofrer. E vindo a esta terra, muito sofreu, durante os 30 e poucos anos que aqui viveu no seu corpo, culminando-se o seu sofrimento com aquela crucificação. Mas, retornando ele ao seu Pai, vivo, ressurreto no próprio corpo, continuou Jesus a sua grande luta, e muito lutou durante todos os anos e os séculos que se passaram, para poder levar almas para o reino do seu Pai. E muito especialmente, lutou ele desde que começou a restaurar sua verdadeira igreja na terra, que é esta igreja apostólica. Muitos talvez não saibam ou não calculem quanto custou de sacrifício para Jesus a restauração desta igreja, porque pensam que ele, possuindo todo o poder, naturalmente, facilmente, pôde restaurar sua igreja, pôde revelar a doutrina, pôde formar o Consolador, pôde, enfim, dar cumprimento a todos os planos do seu Pai. Entretanto, eu lhes digo que isto não foi tão fácil assim. Foi obra de muito sacrifício e de muito trabalho, porque se fosse tão fácil ele restaurar sua verdadeira igreja e formar o Consolador, ele teria feito muitos anos antes, porque igrejas nesta terra sempre houve, e ele poderia ter transformado qualquer uma delas, porque o seu poder é imenso e tem autoridade para isto, como realmente teve. Mas entretanto, não houve cooperação humana, não houve mérito, e por isso é que eu lhes disse que a sua luta foi muito grande, e luta para guardar a Santa Mão Rosa até que ela pudesse vencer e alcançar o galardão do Espírito Consolador. Luta para poder tomar conta desta igreja. Luta para poder a igreja chegar no período áureo de sua obra, como realmente estamos já há quase 17 anos, tendo o Consolador à nossa frente para nos dar vitórias, para realizar extraordinárias obras e milagres e, enfim, conquistar muitas almas para o reino dos céus. Tudo isto custou um imenso sacrifício para Jesus, mas infelizmente nem toda a igreja pensa nisto, porque se a igreja toda pensasse no grande sacrifício que custou para Jesus, não só a promessa de salvação, como também a restauração do seu verdadeiro povo na terra e a formação do outro Consolador, todos teriam muito mais amor em sua alma. Não achariam sua doutrina pesada, não achariam sua disciplina pesada, mas teriam gozo e paz em sua alma em serem tementes e obedientes
amando e respeitando a disciplina da igreja, crendo que com isto estão amando e respeitando a própria pessoa de Jesus, ligada a esta igreja e ligada ao Espírito Consolador. Entretanto, a Santa Avó Rosa herdou o glorioso ministério de Espírito Consolador, que foi uma grande honra para ela e uma grande honra para esta igreja, mas custou para ela um longo sacrifício. Todos devem se lembrar que desde pequenina amou a justiça e o bem, e por conseguinte, amando a honra, muito lutou para guardar, para preservar a pureza do seu espírito e os dons preciosos com os quais o seu espírito havia sido dotado, uma vez que nasceu ela para chegar a ser o outro Consolador. Mas foi grande a sua luta, principalmente durante os 16 anos do seu ministério. Pacientemente, com muita humildade, mas com muita lealdade e muita sinceridade para com Jesus e o Pai, lutou incansavelmente para poder herdar o precioso galardão e poder guardar a igreja preparada para receber ou tornar a recebê-la como Espírito Consolador e continuar gozando dos dons preciosos do Espírito do Pai. Muito lutou ela para poder manter esta direção e ainda luta, e a sua luta é incessante ainda hoje. Basta que os irmãos saibam e creiam e guardem isto em sua alma, que hoje, herdeira de precioso galardão, tendo um lugar de destaque importantíssimo no reino dos céus, entretanto, poucos são os minutos que lá descansa da sua labuta imensa, porque a maior parte do tempo está junto com o nosso primaz, lutando para guardar esta igreja, lutando para ensinar esta igreja, lutando para salvar almas, lutando para aliviar dores, para curar enfermidades, lutando para dirigir os santos e anjos enviados até as fontes de água da vida, para que este povo seja alimentado, seja guardado e seja amparado. E a igreja precisa pensar mais nestes sacrifícios, para que não pense que o seu esforço é grande demais, porque por muito que cada um de nós como apostólicos façamos para poder honrar o glorioso sacrifício de Jesus e do Consolador, ainda é pouco. Por muito que lutemos para servi-los, ainda é pouco, porque foi imenso o sacrifício deles e é, até o presente, e será até que a igreja consuma sua obra na terra. Por conseguinte, o sacramento da Santa Comunhão é fruto também do sacrifício do Consolador. Mas igualmente, o sacramento da Santa Comunhão, a reunião do sacramento da Santa Comunhão, é fruto do sacrifício da direção desta igreja. Porque os irmãos bem sabem que uma igreja que não tenha uma cabeça honrada, santificada, consagrada, digna realmente da unção do Espírito de Deus, não pode ser uma igreja santificada e consagrada, porque tal qual o seu governo, assim é o corpo que é a igreja. De maneira que a existência de uma direção escolhida pelo reino dos céus e principalmente a escolha do nosso estimado irmão Aldo para como sucessor da Santa Avó Rosa continuar sua obra, isto é, a obra dela, e continuar na prática dos seus preciosos dons, tudo isto foram vitórias grandiosas do reino dos céus e desta igreja apostólica, mas tudo isto garantiu a existência da igreja e garante, mas tudo isto tem custado um grande esforço e um grande sacrifício. Sacrifício de Jesus e da Santa Avó Rosa e sacrifício dos participantes desta direção, para poder manter-se no cumprimento do seu dever, para poder cooperar com Jesus e o Consolador no resguardo de suas vidas, da honra de sua alma, para poderem vencer o pecado, para podermos vencê-lo, digo melhor. E assim, grande é também o sacrifício da direção desta igreja, não só num trabalho incessante, constante, sem quase interrupção, como também pela luta travada para poder vencer as forças do mal e manter-se à altura de poder, na verdade, representar o reino dos céus nesta terra,
como especialmente o faz o nosso estimado irmão Aldo, para estar sempre em dia nos seus compromissos, digo compromissos espirituais, além dos materiais, para poder ser exemplo para a igreja, para poder estar preparado a fim de ouvir todo o clamor daqueles que o procuram, para poder curar, libertar e operar milagres em nome do Consolador, para ter a dignidade de receber a revelação sempre que precise e necessária, para guiar a igreja doutrinariamente e também moralmente nos caminhos retos da justiça. Então entendam que este sacramento é para ser tomado com dignidade, é para ser tomado com muita fé, com muito respeito, com muita devoção, como se estivessem vendo com os próprios olhos materiais tudo quanto custou de sacrifício, o privilégio que tem de aqui estarem reunidos para participar do glorioso e importantíssimo sacramento da Santa Comunhão. Recordo tudo isto, embora saiba que os irmãos estão ao par do assunto, mas recordo tudo isto para mostrar à igreja que é necessário que esteja disposta também a fazer sacrifício. Muitos pensam que é muito fácil entrar no céu e que é muito fácil herdar a verdadeira salvação. Muitos pensam que é só falar em nome de Jesus e invocar o sacrifício dele para gozarem da verdadeira libertação, para gozarem das bênçãos e da herança gloriosa prometida na palavra do Evangelho, que é a sua doutrina. Entretanto, eu lhes digo que não é tão fácil como pensam. É verdade que tudo isto é fruto de fé e fruto da graça do Pai, de Jesus, de todos os santos e da Santa Rosa Consolador. Mas a igreja tem que fazer a sua parte. Para gozar desta graça, a igreja precisa estar disposta ao sacrifício, sacrificar-se para frequentar as reuniões, como ainda falei na última quinta-feira, sacrificar-se para servir a igreja, principalmente os obreiros e os coristas e aqueles que tomam parte ativa no trabalho da igreja. É necessário que se lembrem de que é exigido de si um sacrifício semelhante ao do Consolador, ao de Jesus e da direção dessa igreja apostólica. Tanto assim que Jesus disse que aquele que quisesse ir após ele tomasse a sua cruz de cada dia, para então segui-lo. A igreja precisa estar compenetrada disto e estar disposta ao sacrifício. Não se acomodem, irmãos, não se acomodem tanto às coisas da terra, não se prendam tanto aos compromissos da terra, mas lembrem-se que a sua vida também precisa ser um sacrifício vivo, constante, a cada dia, não só para ter uma vida verdadeiramente honrada e santificada, consagrada, mas também para fazer a obra da igreja, e a fim de que a igreja cumpra a sua missão e seja vitoriosa nesta terra. Lembre-se que este sacrifício é exigido de todos e precisam participar do sacrifício de Jesus e do Consolador e da direção desta igreja, para que sejam dignos de serem sempre amparados, vitoriosos e guardados até o momento glorioso em que entrarão para todo sempre na eternidade. Lembrem-se disto e não neguem-se a fazer sacrifícios para Jesus, para Deus, para com o Consolador. Lembrem-se que muitas vezes é preciso rejeitar certas amizades na terra, amizades inconvenientes que abatem o seu espírito, que solapam o seu amor e tiram da sua alma o amor pelas coisas nobres e justas. Muitas vezes é preciso e necessário sacrificar maneiras de agir para estar em inteira obediência à disciplina, tanto na sua vida moral, como também na sua apresentação e na exterioridade do seu corpo. Tudo isto é sacrifício exigido da igreja. Também o estar, como disse, presente às reuniões, servir a igreja e dar do seu apoio, ouvir com interesse as mensagens, obedecer e guardar no fundo da alma a doutrina, para que honrem e glorifiquem o reino dos céus, lembrando-se que a igreja existe para ser a luz do mundo e o sal da terra. E ninguém é luz para este mundo se estiver com a sua alma cheia de trevas. Por conseguinte, façam o sacrifício que lhes é pedido. E participando hoje desta Santa Comunhão, prometam a Jesus e ao Consolador fazerem o sacrifício que está sendo exigido de sua pessoa, e não por obrigação, mas com fé e amor em sua alma,
para em tudo dignificarem o reino dos céus. E eu lhes garanto que a Santa Vó Rosa e Jesus, com todo o poder celestial, estará sempre ao seu lado e ao seu dispor, para lhes guardar e lhes abençoar. E nesta mesma noite serão alimentados e fortalecidos na graça do céu. Amém. Agora, eu leio aos irmãos o versículo 13 da página 7 do livro Evangelho do Reino dos Céus. Cristo realizou, portanto, uma obra vicária e salvadora para libertar da maldição da lei os que creem, portanto, para remir o seu espírito dos pecados. Aboliu a causa primeira de toda a dor, enfermidade e de todos os males. Com o seu sacrifício acabou-se a maldição. Por isso é que o povo apostólico tem o direito de ser um povo abençoado e sempre se livrar de todas as maldições e dos perigos e dos sofrimentos que pairam sobre a humanidade, desde que este povo saiba também fazer a sua parte de sacrifício para gozar das bênçãos de todo o amor profundo do imenso sacrifício de Jesus, do Consolador, e também da direção de sua igreja, que está sempre à sua frente para lhes amparar e proteger. Amém. Todos em atitude de oração, com seus olhos fechados, as suas mãos erguidas ao céu, e confiem que do trono do Pai, diretamente do trono do Pai, o qual se aproxima um pouco mais desta igreja apostólica, dele vem a virtude, do seu Espírito vem a virtude e a honra, para que estes elementos, na verdade, se tornem em pão, de pão em corpo de Jesus, e o suco de uva deixe de ser simplesmente o suco de uva para ter as virtudes do seu sangue. Então serão alimentos vivificados, santificados, ungidos e consagrados, para alimentar também a alma. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, nós te adoramos nesta hora e, primeiramente, muito te agradecemos pelo precioso sacrifício do teu amado Filho Jesus, cujo sacrifício se estendeu pela eternidade e nos tempos presentes produziu o mais glorioso fruto, que foi o preparo e a vinda do outro Consolador. Te agradecemos pelo sacrifício e a labuta imensa da Santa Vó Rosa e por tudo quanto tem sido feito para manter esta igreja fortalecida e na obediência, unida, coesa em torno de uma só doutrina, de uma só fé e de uma só disciplina. Nós te louvamos porque tudo isto vem de ti, da tua vontade, do teu Espírito, da deliberação do teu Espírito e tua. Por tudo isto, ó Pai, honrado e glorificado seja o teu santíssimo nome. E igualmente prestamos adoração ao teu amado Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito te agradecemos, Jesus bendito, porque com o sacrifício da cruz e a tua ressurreição, ganhastes a nossa libertação e tirastes de sobre todo aquele que crê e o que vier ainda a crer o peso da maldição, de maneira que todo aquele que é realmente teu, especialmente nos tempos presentes, sendo também do Consolador, tem força suficiente em sua alma para realizar também a parte de sacrifício e manter-se fiel ao reino dos céus. Glorificamos e adoramos a Maria Santíssima, que tomou parte também em tudo isto, fazendo o seu próprio sacrifício de obediência e de amor. E agradecemos e glorificamos em muito a ti, ó Santa e bendita Vó Rosa, nosso Consolador. Muito agradecemos pelo exemplo edificante de coragem e de fé que sempre nos destes, e pela luta que a senhora empreende nos tempos presentes de um modo especial, para manter esta igreja guiada e dirigida na unção do Espírito do Pai, para manter o nosso irmão Aldo na atividade e sempre numa perfeita comunhão contigo e com o Pai e com Jesus, para que esta igreja possa ter a honra de participar de todos os dons do Divino Espírito. Por tudo isto, nós prestamos à Senhora a nossa sincera adoração e glorificação. E eu rogo que a Senhora nos ajude a sermos dignos disto tudo, fazendo também a parte do nosso sacrifício. E agora, em nome de Deus o Pai, na unção gloriosa do seu Espírito, em nome de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa,
Também em nome do irmão Aldo, eu declaro este pão e este suco de uva ungidos e consagrados para o sacramento da Santa Comunhão. E assim vivificados aqui passa a estar todo o valor e a virtude do Espírito Divino, o corpo de Jesus e o seu sangue. Amém. Creiam que Jesus cumpre nesta hora a sua palavra quando disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por muitos. Bebei dele todos. Amém.